Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo muito especial, muito especial mesmo, a respeito de um tema que eu tenho tentado bater bastante na tecla para fazer o seu coração se convencer do valor das coisas. E hoje eu não vou falar sozinha, vocês podem ver que tem assentos vagos aqui, e eu vou chamar duas pessoas muito especiais para mim para conversar a respeito desse assunto. Primeiro eu vou chamar a Bruna. Bruna, eu falei dela no vídeo passado, não sei se vocês lembram dessa linda que demonstra tanto amor pela minha pessoa, demonstra tanto carinho por mim, né, ama minha alma. E outra pessoa que eu vou chamar, eu gravei um vídeo com ela na casa dela, a respeito de maquiagem, que é a minha amiga Top Maíra. Bem-vindas, meninas! Sejam bem-vindas! Bom, nós vamos falar a respeito de autoestima, né? Porque a gente passa uma luta todos os dias da nossa vida a respeito desse problema. E como vocês viram no vídeo a respeito de bulimia, que eu pude compartilhar com vocês, é algo que a gente às vezes faz algumas loucuras para tentar ser aceito. E eu trouxe essas duas beldades aqui, gente, covardia comigo, né? Olha isso, pelo amor de Deus, essas mulheres. Aí elas chegaram aqui em casa falando, nossa, você tá muito maquiada, lá. Eu falei, gente, é óbvio que eu não ia chegar aqui de qualquer forma, né? Porque, né, é desleal comigo isso. Então, meninas, pra gente começar, pra não ficar muito longo o vídeo, que eu sei que vai ficar mesmo, não tem jeito, 3 mulheres juntas, tem como não. Eu tinha gravado 5 minutos, né? Ficou 20 minutos. Eu vou deixar o link do vídeo que eu gravei no canal da Maíra, às vezes a gente se maquiando, maquia e fala. O vídeo ia se chamar Como se maquiar em 5 minutos. Aí já tinha mais de 20 e a gente não conseguia parar de falar. Ah, mas eu tô mulher, não tem como. E a gente vai falar a respeito de autoestima. E eu queria que vocês começassem a falar pra gente quando começou o problema com a autoestima. Porque assim, às vezes as mulheres pensam, nossa, mas eu tenho problema com a autoestima, porque meu nariz é grande, mas olha só. Como você, assim, por isso que eu vou chamar essas duas perfeitas aqui, para elas falarem que toda mulher, independente de qualquer coisa, tem problema com a autoestima. Então, quem quiser pode começar falando quando começou esse problema. Eu vou começar falando. Primeiro, obrigada pelo perfeita, nada disso. Ninguém é perfeito, a gente luta dia a dia para melhorar, né? Igual a Vivi tem falado nos vídeos, somos mulheres, somos vaidosas, queremos estar bem com nós mesmos. Mas eu acho que quando ela me abordou para falar sobre isso, Bruna, você tem problema com a autoestima? Eu até relutei em pensar, porque eu acho que na maioria das vezes, se não 100, 99% das mulheres já teve ou tem esse problema dia após dia. A chave, né, o segredo é como lutar contra isso. Eu penso que é por aí. Eu, desde muito nova, antigamente não existia essa coisa de bullying, né, o que hoje tem esse nome, mas desde muito nova eu já comecei sofrendo bullying na escola. Para começar, eu migrei para os Estados Unidos com a minha família, eu tinha 6 anos. E eu entrei numa escola em que eu era a única diferente da sala inteira, eu não falava o idioma deles. Mesmo, que eu vi a foto, parecia o contrário. Eu era o único leitinho no meio do café e sedenta por fazer amiguinhos, só que ninguém falava o meu idioma. Eu era a esquisita, a branca, a que não falava inglês. Então era muito assim, então desde nova eu já sofria aquela represália ali. Então, muitas das vezes, a gente sempre quer se tornar parecido com o meio que a gente está pra gente ser aceita, como você falou. E desde aquele momento ali, com 6, 7 anos, eu tive que aprender a lidar comigo mesma, a me aceitar da forma que eu sou. Ali mesmo eu desenvolvi uma perspicácia para o estudo. Ali eu comecei a me interessar pro inglês, tanto que eu aprendi muito rápido, porque eu queria ser aceita. Então, já fiz amizades. E logo que eu fiquei mocinha, né, passando muito tempo aí, com 10, 11 anos já começou o meu problema com peso, coisa que eu sempre tive. Algo muito falado nesse canal. de passagem. Então, assim, com 9 anos de idade, minha mãe me matriculou no Vigilantes do Peso, porque ela já verificou uma necessidade desde criança. Então, assim, desde sempre eu luto com isso. E eu acho que o principal, como a gente está acostumado, né, a ver pessoas magras sendo muito felizes, mas nós não conhecemos o interior dessas pessoas. Então a gente muitas das vezes acha que aquilo que a pessoa transmite é algo que ela está sentindo, mas
isso é um engano. É, porque é até um problema das redes sociais, né? Isso, a gente vê a parte glamourizada das pessoas, né? Inclusive, eu estava lendo um texto esses dias justamente falando sobre isso, falando que a pessoa, na maioria das vezes, transmite aquilo que ela não Sim. Infelizmente, Verdade. que a rede social... Aquilo que ela gostaria de ser e as Então, as pessoas pessoas demonstram aquilo que elas não são. E isso é muito difícil, né? Até a gente, muitas das vezes, não demonstra aquilo que a gente está sentindo de verdade. E esse meu problema com peso me acompanha há muito tempo. E com 16 anos eu conheci o meu atual esposo. E para o relacionamento eu nunca tive problema, porque ele sempre me apoiou muito, sempre me aceitou como eu sou, sempre gostou de mim. Mas é claro que a gente sempre conversava sobre essas questões. E como eu fiquei muito tempo com ele, agora a gente vai fazer 10, 11 anos juntos, sempre teve já muito tempo. E a Vivi conheceu o primeiro dia que... Foi mesmo. Antes de eu levei essa roupa lá na minha célula. Faz muito tempo, foi em 2004 isso. Então o tempo voa. Então, assim, eu tive altos e baixos comigo, com a minha aparência, com o meu cuidado. Porque uma hora a gente tá vaidosa, a outra a gente parece que não tá. Então, eu acho que é isso. Já sofri sim. Eu acho que é uma luta diária, mas hoje nós somos mulheres curadas. Amém. Mulheres que buscam dia após dia um melhor estar no Espírito Santo. Mulheres que se cuidam sim, porque, além de tudo, somos esposas. Entendemos que somos templos do Espírito, então temos que estar bem. E é isso, então eu acho que eu tenho aprendido muito, aprendo muito com essas abençoadas aqui. E é isso, passei por muito até chegar onde estou, até conseguir perder o peso que eu queria. E passei por muita coisa mesmo. Meu Deus! Mas eu passei por muita coisa, quem me conhece de verdade sabe da minha história, sabe? E eu percebi que não é estando no área que você vai ser feliz, não é isso. Eu acho que a plenitude vem do Espírito, a plenitude é outra coisa. Eu acho que isso ajuda para você ser aceito, para você ter aquela autoestima. É algo mais pra gente mesmo, é algo né? pra você mesmo. Porque você não vai sair por aí, nossa, mostrando como eu estou magra. Não é isso, a questão não é essa. A questão é você estar bem com você mesmo. E assim você vai conseguir cuidar do próximo, você vai conseguir amar mais, você vai conseguir estar melhor com seu esposo, você vai conseguir se relacionar melhor no seu dia a dia. Até porque a palavra diz o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando você se ama, você está muito bem com você mesma, até esse relacionamento na horizontal fica muito melhor. Verdade. Então, assim, não basta estar magra. Eu acho que a gente tem que buscar muito além disso. Igual a Vivi falou no primeiro vídeo aqui sobre essa seleção aí que ela tem postado, que nós gostamos sim de nos cuidar, de cuidar da nossa aparência, mas o mais importante é um coração cheio, uma vida que tem sentido diante de Deus, porque fora isso, né, não faria o menor sentido. Então, já tive problemas sim com a autoestima, não é melhorando o cabelo que você vai estar melhor, porque assim que você melhora o seu cabelo, você encontra alguma coisa no nariz, você melhora o seu nariz, alguma coisa na sua perna começa a te incomodar, você melhora. Gente, que isso? Não é por aí. Então, eu acho que Deus nos fez assim. Minha mãe fala isso comigo desde pequena, porque desde pequena eu tenho muito problema com peso. Ela fala, minha filha, alguém vai te amar assim, antes, né, de eu encontrar meu esposo. Alguém vai te amar assim. E hoje ela fala, mas Deus te fez assim, Ele gosta de você assim. Eu acho que é isso, né? Deus me fez branquelinha, fez a minha amiga aqui linda, moreninha, fez a Mayra desse jeitinho linda que ela é. E é assim, a gente tem que se aceitar e cuidar, né? Cuidar daquilo que Ele nos confiou. Agora eu quero ouvir um pouquinho da nossa amiga Maíra. Bacana, ela vai falar tudo. Então, na verdade, meu problema com a autoestima ele começou depois das gestações com relação ao peso. Porque, na verdade, a autoestima, o problema nem sempre é só o peso. Às vezes a pessoa não gosta do cabelo dela, tem complexo com o cabelo, o nariz, aquilo, outro, a altura, tem gente que não gosta de ser baixinha. O meu problema tem mulher que é muito exigente consigo mesmo e acha problema em tudo quanto é lugar, Luta, né, gente? Luta! Não, mas não dá. Olha que coisa linda. Não aguento. Maquiada, olha linda. Só, por isso que eu falo dela, não tem como não falar dela. Mas eu sou apaixonada, eu sou abençoada demais. Então, o meu problema foi nesse sentido. Então, assim, eu sempre fui magra, minha vida inteira eu fui magra, tinha um corpo muito bacana, meu cabelo era... Sonho de consumo, né? Então, mas nada eu fui magra 3 meses. Aquele momento em que a gente não lembra
Podemos ter vivido isso, vamos lá. Então, não sei se é bom ou ruim, gente, porque você não consegue chegar lá de novo. É isso que eu falo. É isso que eu falo. Eu emagreci Sabe? muito. Aí fiquei 3 meses magra e engravidei. Na verdade, não foram nem 3, né? 3 eu demorei pra perder o peso. Acho que eu fiquei Sim. magra 1 mês, 2. Eu falei, nossa, Vivi ficou magra um ano. Foi Não, tudo, assim, a gravidez eu não fiquei gorda, mas Sim, tipo, é, tava porque sua barriga só grávida. apareceu no final, você ficou sua gestação inteira magra. Mas, tipo, não fiquei eu Sim. sem outro ser em mim Aham. magra. Aham. Então, tipo assim, ai, poxa, eu nunca fiquei magra. Não, sabe, assim, é algo assim. Eu Então, entendo. algum privilégio eu tive. Eu nasci magra, sempre fui magra e mesmo casei magrinha e tudo certinho. E aí, depois que eu tive meu primeiro filho, a amamentação, uma coisa que me ajudou muito, eu até brinco com o Vi, falando que o meu melhor processo de emagrecimento é a amamentação, porque no Renzo eu tive hiperemese gravídica, então eu vomitava muito a gravidez inteira. Eu nunca senti um enjoo, mas desde uma semana antes de eu saber que eu estava grávida, eu só vomitava, ficava internada, enfim. Então eu tive uma vantagem de não engordar. Né? O total, na verdade, não engordar não, eu engordei 8 quilos no total na gestação dele. E um mês depois que eu ganhei ele, eu tinha emagrecido 15 já. Então foi bacana que eu perdi os 8 e ainda tive um plus aí, entendeu? Foi muito bacana, fiquei bem magrinha, foi muito legal. Parei de amamentar, então, eu era magra, mas eu sempre comi muito, igual o pedreiro. Chegava da escola à noite de faculdade, 11 horas da noite comia arroz mexido, porque sou mineira, né? Mexido, 11 horas da noite ia dormir. Enfim, uma hora isso vem, né? Isso, meu metabolismo ela não sabe, porque depois que eu fiz 30 que o troço piorou, mas enfim. Estamos juntas, Né? Pelo amor de Deus. A máquina Ainda funciona não. assim. Então, amiga, Viu? Aproveita. de graça. Não, amiga. Porque, ó, Filho, filho, eu tenho um filho, eu preciso de É, anos isso pra aí, poder filho e comer. 30 anos desanda Não o é uma negócio. combinação de Não. Enfim. E depois do Rafa eu já engravidei também muito acima do peso. Mas também emagreci 20 quilos com mês, eu também tive pré-eclâmpsia pós-parto, então também ajudou junto com a alimentação. Eu emagreci muito, quando a alimentação teve que ser muito regrada, porque a pressão fica muito alta, né? Então, assim, a alimentação toda sem sal, muito líquido e tal, enfim, vários alimentos que eu não podia comer. 20 quilos eu emagreci, fiquei magrinha também. Mas, de novo, caí na besteira de comer, além de dar conta, sedentária. Então a balança subiu. Então a única coisa que desse tempo pra cá que passou a me incomodar é meu peso. E aí, às vezes as pessoas assim que estão ao nosso redor falam assim, mas não liga que eu, né, igual, por exemplo, o ministro da dança na igreja. Às vezes tá com uma determinada roupa, uma veste, que às vezes não fica muito bacana, você olhando fisicamente, né? E às vezes as pessoas, mas se preocupa com os outros achar, mas de verdade, algumas pessoas se preocupam. Eu não me preocupo com o que os outros estão achando. O que eu estou vendo não está me agradando. Gente, isso eu acho que é a chave, né? O essencial. Sabe? É que você se preocupa com o outro. Enfim, esse é um ponto. E aí, um segundo ponto então, assim, mas nada de me fazer sofrer demais. Tanto que eu acho que nunca chegou nessa medida do basta. Porque eu falo que qualquer coisa na sua vida, quando chega na medida do basta, você toma uma atitude, né? Então, também não é uma pessoa que, por exemplo, luta, que faz atividade física, tem alimentação bacana e não consegue emagrecer. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Você sabe que eu sou sempre como porcaria, bebo refrigerante, entendeu? Eu sou sincera, sou quente, não falo mentira. Entendeu? Só que aí também, eu comecei, paralelamente, vivendo várias coisas na vida, me aproximando mais ainda do Senhor, vivendo mais no Espírito. E aí, o que me ajudou? Você falou assim, a chave. Qual que é a chave do negócio? Você descobrir quem você é em Deus. Porque quando você sabe quem você é, essas coisas, porque eu creio que isso vem como coisas a nos tirar paz, trazer perturbação. Tem que ser meta nossa, sim. Tem que ser alvo nosso, sim, cuidar do nosso corpo. Porém, tudo em excesso, né, porque isso vira um transtorno, não pode, a gente sabe, né, a Vivi esses dias postou também sobre esses transtornos alimentares, então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, quando você descobre quem você é em Deus, que foi o Senhor que te fez, etc e tal, então você tende... exatamente, você não se sente opressa, você se sente pressionado por si mesmo a chegar onde você quer chegar. E aí, ultimamente também, eu tenho estudado muito na palavra. E aí eu comecei a descobrir umas coisas que falam na Bíblia com relação a isso. Então, assim, não vou me lembrar das passagens, mas existe uma passagem na Bíblia que fala que a gente tem que, quando o Senhor vier, a gente vai dar conta de tudo. E que a gente deve apresentar o corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Então, o corpo também está inserido nisso. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Todo mundo sabe disso, que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, assim,
e eu ficar comendo. Quando você estuda sobre, você comer coisas que você sabe que vai trazer doenças. Então, por exemplo, meu filho tem 3 anos de idade, toma Coca-Cola desde sempre. Então, depois a gente não sabe por que a gente ouve tanto falar sobre câncer, sabe? Pessoas que morrem cedo, uma série de coisas. Então, assim, vai além da autoestima. Que a gente ouviu incrível, né? Sobre as leis espirituais. Sabe? É Nossa, muito sério. Então, assim, a gente quebra a aliança quando a gente né? Deus prometeu para nós vida em abundância. Só que, né, como exemplo, vou citar o mesmo exemplo que o pastor falou. Só que vida que eu vou ter, que Deus vai querer honrar esse propósito de vida em abundância para mim, todo dia à noite eu como um pão com um negócio desse tamanho de bacon. Eu não posso quebrar, né, quebrar o princípio que Deus fez, né, de cuidado. Ele pode, depois você pode ter uma doença, Deus te cura e tal, mas o propósito original de Deus, quando você honra o princípio que Ele estabeleceu, te dar vida e vida em abundância, quando você se cuida, né, a gente conversa muito sobre isso pelo WhatsApp, né, sobre essa questão. Teve um dia até que a Maíra mandou uns coisas para mim que ela estava meio preocupada e tal, e aí eu respondi, né, aquilo que estava no meu coração mesmo a respeito de cuidado, porque eu acho que chega uma hora na nossa vida que a nossa maturidade faz a gente mudar um pouco de foco, né? Como eu falei nos outros vídeos, eu não escondo pra ninguém que eu tenho vontade de ser mais que eu gosto, eu acho que tudo fica bonito, a gente fica mais à vontade, a mente fica diferente e tal. Só que chega uma hora que algumas coisas vão perdendo muito mesmo valor, sabe? Eu vejo que assim, eu preciso ser saudável porque eu quero que meu filho cresça tendo pai e mãe, eu quero ver meus netos. Tem uma carreira para correr, se Deus te fez para um propósito específico. Eu creio no chamado que Deus me chamou. Aí se eu tiver, por exemplo, ministrar horas e horas a fio, sei lá o quê. Saúde, gente, como? Não tem como. Se eu não tenho como, não tem, né? Só o Espírito Santo vai ter que fazer a obra toda e eu nada. Sabe o que isso me fez lembrar? Uma vez que a gente estava conversando, que você falou a respeito do seu chamado, de pregar a palavra, de estar ali no púlpito como exemplo. Eu lembro que você falou isso comigo, como? E o Espírito Santo incomodou ela, porque se não fosse o Espírito te incomodando, né? Que você falou comigo dessa forma, chegou e falou, como que eu vou estar ali sendo exemplo se eu não tenho nem domínio próprio? Se eu não demonstro ali em cima nem domínio próprio sobre o meu corpo, sobre as minhas vontades, as minhas impulsões. Então, eu vou fazer dieta, foi no início da sua dieta, lembra que você falou isso? Vou fazer uma dieta porque eu preciso estar bem. A gente fazia casados e ela comentou, compartilhou essa história. Falou, eu preciso estar bem, porque eu creio que eu vou percorrer o mundo pregando a palavra e eu também creio. Amém. E eu vou estar ali, preciso estar bem comigo, preciso saber que sei me controlar, preciso saber que sou dominada pelo Espírito e não pela carne, e eu acho que é isso mesmo. Até porque faz parte do testemunho, creio eu também. Teve uma vez que a Ana Paula Valadão falou uma coisa que gerou uma polêmica absurda, e eu não acho que ela está errada em nada do que ela falou. Talvez o jeito que ela colocou pareça um pouco rude, mas eu também acho que as pessoas não tem que ver como um padrão mundano, mas eu acho que tem que se preocupar em se cuidar sim, porque no mesmo texto que está escrito lá, os assassinos, os adúlteros, também estão os glutões, né? E glutonaria é comer demais. E o que mostra que a gente come demais é o quê? É o reflexo do nosso corpo. Tem jeito, a não ser quem tem uma doença, né? Tem doenças que fazem com que a pessoa engorde, ou algum tipo de tratamento médico, tomar algum medicamento e tal. Mas o natural é por aí mesmo. Então, assim, o que eu tenho me baseado em todas as áreas da minha vida, inclusive com relação à autoestima, e no meu caso, a questão do peso, né, fazendo um paralelo, é exatamente isso. Ver o que Deus pensa a respeito disso. O que Deus, Ele quer que eu faça. Como que Ele gostaria, como que Deus quer que eu seja, né? Então, é muito sério quando a gente vai para a palavra, algumas coisas, assim, realmente perdem o valor e outras você passa a ter o valor correto, sabe? É o prumo, você colocar na linha. Então, eu acho que o segredo é esse, para você se descobrir quem você é em Deus, né? Para que você não pegue uma acusação além, sabe? Uma opressão, uma acusação, uma pressão muito grande, uma sobrecarga, que traz uma série de problemas muito maiores além do peso, o que quer que seja que você tenha de autoestima. E essa questão de você realmente viver, dando testemunho, a palavra fala sobre isso. Então, como várias áreas, uma vez eu estava vendo um pastor ministrando com relação a esse assunto, na verdade ele estava falando sobre saúde, mas é exatamente isso, né? Não tem como você ser saudável e ser gordo. Não tem como, né? O contrário até tem, mas...
Então, ele mencionando sobre isso. Pessoas. Então, assim, ele falando sobre isso, eu falei, gente, como que isso é sério? Questão de ser guiada. Então, eu sou cheia do Espírito Santo, eu sou uma mulher guiada pelo Espírito. Bacana. Então, por exemplo, chega uma pessoa que fumante dentro da igreja, ele estava dando, né? Estava pregando, então ele estava no contexto de igreja. Chega uma pessoa que fumante, isso vai te escandalizar. Mas chega uma pessoa aqui que é glutão, que tá gordo, que bebe Coca-Cola de manhã, de tarde, de noite, que come não sei o que, tá desse tamanho, isso não te escandaliza. Eu gosto muito dessas comparações. Sabe? É a mesma coisa. Por que você é tão intolerante com o irmão que tem um vício, você tem o mesmo vício? Sim. Porque você fala assim, mas eu não consigo largar o doce, eu não consigo ficar sem Coca-Cola, como era o meu caso. Como que você não consegue deixar que um alimento domine a sua vida? Isso é falta de domínio próprio. Exatamente. Não estou sendo guiada, é minha carne. Então, assim, isso veio a confrontar muito a mim e tem me ajudado a trilhar isso, sabe? Bom, acho que não vou nem precisar falar mais nada. A gente tinha mais um assunto para falar. É obviamente, né, que nós somos muito influenciados pelo meio, né? Sim. Pelo que a gente vê. E isso não só de revista, de filmes e tal, de pessoas do nosso contexto também, né? Que às vezes exigem um padrão para nós, assim, né? Infelizmente. O que mais... Por exemplo, eu olho pra vocês, eu queria ser amigo, mas se eu sou fora do padrãozinho de corpo, você é um bullying, não deixa de Sim, ser, né? verdade. Tipo, você não é muito aceito, então você passa a querer comer as mesmas coisas. Com relação a isso, deixa eu interromper, né? Não, mulher pode falar. falando, só Gente. falando sobre isso, assim, não nos conformeis com o mundo, pra gente andar na contramão. E a gente não percebe a aplicação disso no todo. Então, você não assiste ao mesmo programa de TV que uma pessoa que não tem a mesma crença que você. Você não faz... Mas é engraçado, você come a mesma coisa. Você está fazendo, né, esse mesmo... Do defunto. Pode fechar, gente. mas ele participa. Eu estava gravando, acho que o meu último vídeo eu também gravei com as crianças em casa, gente. Dá pra ouvir Rafa gritando fundo. Então é isso, sabe? Às vezes a gente não se percebe que até aquilo que a gente coloca na nossa mesa não está alinhado com o que a palavra diz, mas sim com o que o mundo está acostumado, Sim. porque todo mundo faz. Então, me é lícito tomar uma Coca-Cola? Pode ser, mas não me convém. Porque eu sei que aquilo vai trazer para minha saúde, para o meu corpo, né, de uma maneira geral. Então, eu acho que o segredo é isso. Eu até vim com essa camisa aqui de maneira proposital. Mulheres do céu na terra. Eu imagino que nós três temos esse desejo de sermos conhecidas como mulheres do céu na terra. E aí, como é que é? Eu até postei esses dias uma frasezinha do Renzo, meu filho mais velho, que gosta de me dar umas alfinetadas de vez em quando. Jesus voltar hoje, a gente vai do jeito que tá, né? Então, tipo assim, eu vou criança e tal, né? E eu mais gordinha. Falei, nossa, filho, então eu preciso, né, emagrecer logo porque eu quero passar a eternidade com um corpo bacana, brincando nesse sentido, né? Uma brincadeira. Mas é um assunto muito sério, né? Que merece bastante cuidado. Sim. E assim, gente, quem que interrompeu a gente? Sou crente, que hora? Amém? Oração pelas amigas, ó. São 4:30 da tarde, é a hora que eu oro pelas minhas amigas. Hoje eu vou atrasar um pouquinho a oração, depois que a gente gravar o vídeo, a gente vai um lanchinho ali leve que eu preparei pra gente. Então, pra gente finalizar, como eu estava dizendo a respeito do meio, né? E muitas vezes o meio não é só aquele meio externo, é o meio interno. Então, fica uma palavra para nós, para outras pessoas, que nós somos influenciadores. Às vezes nossas palavras, elas machucam, elas têm o poder de machucar, né? Se você quer exigir um padrão, às vezes, das pessoas, que é exatamente o padrão que o mundo exige de nós, né? Então, assim, vigia muito nas suas palavras, nas suas brincadeiras. Presta atenção, eu falo isso, uma coisa que Deus também curou a minha pessoa, de perder tempo demais conversando a respeito dessas coisas, sabe? Ai, tá em rodinha de mulher, tem que falar o tempo todo de dieta? Tem que falar o tempo todo tá malhando? Tem que falar o tempo... Sabe? Vira chato e pesado. Eu falo de mim. Quando eu fiz a dieta pela primeira vez, eu e o Rodrigo, a gente só falava de dieta. As pessoas perguntavam muito pra gente também, porque a gente tava emagrecendo rápido e tal. Mas assim, se torna enfadonho. O prazer, gente, pra mim, vigília é conversar sobre Deus, sabe? Vão um dia, tipo, carnaval, vamos pra alugar uma casa, 3 casais, 4 casais, vamos pra lá, vão. Coloca as crianças pra dormir e vamos ficar falando de Deus,
Nossa, atrai uma presença gloriosa, vamos orar. Gente, não existe papo melhor. É muito bom conversar sobre Deus, é muito bom trocar experiências, né? Tá sendo muito bom ouvir coisas de vocês. E apesar de a gente já ter conversado um pouco, eu tô podendo ouvir coisas mais profundas a respeito daquilo que vocês já viveram na vida de vocês. E creio que vai ser bênção para você que está assistindo também. Então, gente, quero agradecer muito a Bruna, linda, Maíra, minhas amigas preciosas que estão aqui enriquecendo esse canal, para enriquecer a sua vida. E eu creio que esses vídeos vão abençoar muitas pessoas, sabe? Eu creio muito, muito, muito mesmo, assim. Porque às vezes a gente ouve, que eu já falei, né? A gente ouve tanta coisa, a gente assiste tanta coisa na internet, tem coisas que edificam, outras não. E eu quero que esse seja um canal de edificação para a sua vida. Tá? Então, se você tem problema de autoestima, se acha isso ou aquilo, saiba que, como eu disse no vídeo da bulimia, se ninguém te ama, a maior prova de amor já foi feita por você, que Jesus morreu na cruz para te dar vida, para te dar saúde. Então, assim, se você tem algum tipo de problema de saúde, se cuida. Se você quer ficar mais magra, faz dieta, tá? Mas que isso não seja a prioridade da sua vida, sabe? Que a prioridade da sua vida seja passar momentos com o Senhor, passar momentos com pessoas que enriquecem a sua vida, passar momentos, assim, com a sua família, desfrutando daquilo que o Senhor também deu para que nós vivêssemos aqui nessa terra. Até porque, né, alguns momentos que a gente vive aqui é um ensaio do céu, né? Que é tão bom, gente, viver em unidade com as pessoas que a gente ama. Então, às vezes, né, como diz aquela canção, né, eu não tenho tempo para perder com ressentimento, porque Ele me ama. Jesus, Ele nos ama. Então, assim, se ficar alguma dúvida no seu coração a respeito de qualquer coisa que foi dita aqui, você pode deixar pergunta aqui embaixo, pode mandar recado para mim no WhatsApp, se você tiver, ou na minha página no Facebook. Eu sempre deixo o link aqui, né? Você quer falar? Pode falar, Bruno. Não é isso não, é porque desenvolvendo agora essa reta final aqui do vídeo, algo me veio em mente de uma vez que eu escutei, que eu achei muito interessante pontuar nesse exato momento aqui, nessa nossa conversa, que uma missionária que eu gosto muito, uma vez houve uma pregação e ela falava, e cai muito bem aqui no nosso contexto, falava o seguinte: de que adianta o cego pedir para enxergar, se assim que ele enxergar, ele vai diretamente colocar os olhos naquilo que vai levar ele para o inferno? De que adianta o coxo pedir para andar, se assim que ele tiver pernas, ele vai correr em direção ao pecado? De que adianta, e nisso ela vai falando, de que adianta a mulher do fluxo de sangue ser curada, se ao receber a cura, ela vai correndo em direção àquilo que vai levá-la para o abismo? Então eu acho que foi muito pertinente colocar aqui, porque de que adianta estar magra e linda, mas estar vazia? Verdade. Estar triste, estar sem a presença de Deus, não estar plena. E é uma linha tênue, né? Entre você conseguir o seu objetivo e você se entregar à vaidade. Exatamente, mulher, igual. é complicado. A mulher, ela ficou magra, conseguiu já ficar magra, aí vem o segundo nível, porque ela não satisfez ficar magra, vai querer traçar, deixar não sei o quê, ganhar massa, vai querer fazer o quê? Então, Exibir assim, isso, né? Volta aquilo que a gente... Perna fina? O sonho é perder todas as formas. Eu também, perna fina é um sonho. Mas eu acho que é exatamente isso, é o que a Maíra falou, é descobrir quem nós somos em Deus. Identidade. Né? E buscar a satisfação plena física para nós e para nosso marido. E saber que o nosso foco, o nosso alvo é outro. Né? A nossa missão é outra, o nosso propósito é outro. Ah, você tá linda, parabéns, amém, obrigada. Mas o meu foco, né, tem que ser outro. Então eu achei muito pertinente colocar isso agora. A nossa abençoada está aqui para tirar as dúvidas, inclusive as minhas. Que eu Minha também. As nossas perguntas, gente. E o Espírito Santo está sobre nós para responder tudo isso. Foi uma bênção. Porque, nossa, é só ele, né? Aqui, gente, a gente tá falando sobre um assunto, mas é uma luta que a gente vive, tá? E é o que eu falo mesmo, que eu acredito que tem certas lutas que a gente só vai ver livre dela no céu. Porque é um perrengue eterno. Igual no início é que eu brinquei, mas nós somos mulheres curadas, eu creio, todo mundo Aleluia, Jesus. Mas é uma luta Isso é uma profecia que a gente recebe. Eu falo, né? Não é fácil. Ninguém falou que iria ser fácil. O caminho é estreito, é apertadinho mesmo. Tem uma menina que eu sigo que o canal dela se chama Passarela Estreita. Eu achei o máximo. Porque o negócio não é fácil, não. É fácil. Mas, graças a Deus, papos que edificam, amigas que edificam, pessoas abençoadas que Deus coloca no nosso caminho para nos levar mais para perto dele. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Amém.
Amém, pessoal? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Eu vou fazer assim, vou intercalar um pouco, vou postar no próximo vídeo, vou tentar ver se eu faço uma receita. Também vai ter um vídeo muito especial. Hã? Receitinha legal, né? E também eu tô preparando um especial agora para dezembro. Como montar uma mesa para receber as pessoas. Vai ser muito legal. Quero ver. Eu vou pegar, lógico, óbvio, a minha amiga que é assim, expert em hospitalidade, Cristina, gente. Ela não existe. Não existe. E muito além da mesa, o amor que ela prepara tudo, que Você a forma só como externa. você desfruta Verdade. daquela... Eu falo, Cris, uma das coisas, além de todos os dons que Deus te deu, você tem o dom da hospitalidade. Porque o jeito que ela recebe, assim, é incrível. E eu vou mostrar pra vocês como é que monta uma mesa bem bonita pra você receber. E vou deixar pro fim do ano, que aí, quem sabe, já pode ser uma dica pra sua mesa de Natal, né? Pra gente celebrar o nascimento do nosso Salvador, né? Jesus nasceu em dezembro, mas ele nasceu e a gente celebra isso, né? Ele nasceu, ele veio. Então, que Jesus te abençoe, que você tenha sido edificado nesse canal. E, por favor, gente, dá joinha, se inscreve no canal, compartilha pra quem você quiser. Que Jesus te abençoe e te guarde, tá? Beijo, manda beijo. Beijo, tchau.